E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com o mangá de Chainsaw Man, capítulo 201 até o 204, né, que tiveram bastante combate, e é aquilo, quando tem luta nesse mangá, você já sabe que os capítulos vão ser extremamente curtos, tanto que eu até esperei acumular um pouquinho, né, para poder trazer aí um vídeo, né, e aconteceu algo que já vinha sendo comentado aí há um bom tempo, a gente já vinha ouvindo o nome dele, né, sei lá, uns 20 capítulos atrás já, mais ou menos, ou até mais, talvez, né? Que é o Demônio do Fogo. E ele apareceu agora, né? E assim, já de cara, cara, adorei o design dele, muito maneiro. E o Fujimoto, ele nunca erra em design de personagem, né? É sensacional. Vi até um pessoal comentando que parecia um personagem de Fire Punch, né? Que é uma obra antiga lá do Fujimoto. Essa eu não conheço, não cheguei a ver como é que ela é e tal. E aí o que acontece? Esse demônio ele já chegou e largou um mistério aí pra gente. Porque ele fala que estava dentro de um corpo de alguém aí há um bom tempo. E aí ele vai e pergunta pro Denji: você reconhece esse rosto ali? Óbvio que a gente não vê, mas a gente sabe algumas coisas. Que é alguém conhecido do Dente, né? Que tem alguma relação com ele ali. E que é homem. É só isso que a gente sabe. Eu pensei em duas possibilidades. Mas aí eu vou falando conforme for passando o vídeo. Então, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesses capítulos. Mas primeiro, vamos dar uma recapitulada aqui nos últimos acontecimentos, já que a gente teve a revelação de quem era o verdadeiro demônio da morte e aquela nova personagem que apareceu, na realidade era o demônio da fome, né? Ela sim era a fome de verdade, né? Fome ou Kiga, né? Chame aí da forma que você preferir. E aí o que aconteceu? Tanto ela quanto o falso Chainsaw Man, né, que tinha aparecido por lá e tal, né? Foram devorados pelo demônio da morte. E aí ela cuspiu eles de volta e transformou os dois em escravos dela, né? Eles estão obedecendo ela ali a toda a ordem que ela faz. E a primeira ordem que ela dá é mandar eles causarem o caos no mundo, né? Trazer a destruição para a humanidade e tal, terror para todo mundo, assustar todo mundo, né? A gente não tem ideia ainda exatamente do que ela pretende com isso, né? Ela falou que tem um plano e tal e precisa deles para fazer isso. E aí cada um foi fazer sua missão. O falso Chainsaw Man, ele encontrou lá com o Denji e com a Ioro, né? E começou a confrontar os dois. Lembrando, né, que o Denji e a Ioro estavam lá passeando de bicicleta, tal, maior felicidade, só se divertindo pelos cantos, nem aí com nada, né? E, enquanto isso, a Fame, ela também vai lá para causar o caos no mundo. Só que a ideia dela, cara, para fazer isso, é tacar pedra nas pessoas, cara. Isso foi muito engraçado, cara. Ainda mais com a carinha de choro que ela faz ali e tal. Só que, obviamente, que ninguém ficou com medo disso. O pessoal ficou com raiva dela, né? Porque olhando assim, falando, cara, essa garota tá maluca, tacando pedra aí, acertou um garoto ali, não sei o que e tal. E ela, fiquem com medo, fiquem com medo. Mano, é muito engraçada essa personagem, cara. Eu adorei ela. E aí, quem aparece para ajudar a Fame é o demônio da queda, né? E essa sim faz um estrago, porque ela começa a fazer aquele lance todo, né, de inverter as coisas, a gravidade, né? E aí todo mundo começa a cair para todo lado, inclusive a própria Fame, mano, ela gritando ali, caindo, assim. Mano, essa personagem é demais, cara. Eu adorei ela. Bom, e aí tem esse caos completo ali, porque ela vai caindo para onde estava o Denji, né, lutando lá contra o falso Chainsaw Man e tal, né, Yoro também lutando, né, e aí vem aquela chuva de pessoas ali, o Denji tenta segurar, né, uma mulher lá que tava caindo, né, e ele segura ela pelo braço. Só que aí a Yoro olha para essa situação, né, e ela solta um bang ali no braço da mulher, né, e aí quebra tudo ali e tal, e ela despenca lá, sabe, sei lá pra onde, né. Aí o Denji fica olhando assim, tipo, cara, por que tu fez isso, garota? Tu é muito bonitinha, mas também você é um demônio, né? De verdade mesmo, pra valer. Né? A Yoro, quando a gente pensa que a Yoro tá melhorando, ela vai dar uma dessa daí, né? Só que dessa vez, cara, tudo indica que foi ciúme puro do Denji, né? Ela quer o Denji só pra ela não admite dividir ele com ninguém. Só que eles nem têm muito tempo para discutir, porque o falso Chainsaw Man começa a atacar os dois, né? Então a Yoro ela se defende, né? Solta um monte de bang ali pra cima dele, só que aí ele começa a trapacear. Porque o que ele faz? Ele puxa aquelas pessoas que foram transformadas, né? E usa ela de escudo. Ou seja, bota na frente do golpe da Yoro ali, então começa a explodir pessoa pra tudo quanto é lado ali, vários pedaços voando ali, né? E aí o Denji assume o lugar da Yoro na luta, né? Então ele parte pra cima lá do falso Chainsaw Man e tal. E aqui você já nota de cara que o Denji é muito mais forte que esse cara. Eu até pensei que ia ter uma luta equilibrada e tal, alguma coisa assim, né? Só que não, ele não tem a mínima chance de derrotar o Denji. E aí o que ele faz? Ele rouba de novo, começa a trapacear. E aqui ele jogou muito baixo. Por que ele fez? Ele pegou de novo aquelas pessoas transformadas, só que dessa vez
ele meio que fundiu essas pessoas no braço dele. Então ele ficou com um braço gigante ali, só que feito de pessoas, cara. As pessoas meio que viraram uma massa ali esquisita, mas elas voltaram ao normal. Então elas estão vivas, estão conscientes e sofrendo pra caramba ali nos braços desse cara. Porque ele vai atacando o Denji, né? Ele vai errando ali, vai acertando o chão, então ele machuca todo mundo ali. É brutal o que ele vai fazendo ali, né? E aí o Denji fica, caramba, por que você fez isso e tal, né? Solta essas pessoas aí. E aí fica aquele dilema, né? Pô, se eu for atacar esse cara, né? Principalmente com as serras dele ali, pô, ele vai acertar o pessoal, ele vai acabar com eles. Né? Assim, não que o Denji ele também se importe tanto assim com as pessoas, né? Ele se importa, mas do jeito dele, né? Mas fica aquela coisa, né? Pô, como é que eu vou enfrentar esse cara? Ainda mais porque essas pessoas estão ali pedindo ajuda pra ele, tal, né? Pedindo socorro. Caramba, tá doendo muito, salva a gente, Chainsaw Man, que não sei o quê e tal. E aí um deles fala o seguinte: olha, por que você não tenta acertar o coração desse monstro? Eu tô vendo aqui, né? Eu tô junto dele, então eu tô vendo onde tá. Se você acertar aqui bem onde está a cordinha dele, né? Que nem é com o Denji, talvez você consiga derrotar só o monstro, né? E aí a gente vai sair daqui, né? Vai ficar bem, alguma coisa assim. Aí o Denji associa isso como se fosse um jogo de videogame, né? Ah, que nem no videogame, né? Quando você derrota o chefão final e aí os minions que estão junto com ele morrem, né? Ou ficam por ali e tal, alguma coisa assim. Né? Essa lógica do Denji aí. Aí ele fala, talvez funcione, né? É a única alternativa que ele tem. Só que é difícil lutar dessa forma, né? Porque, de novo, tem que evitar acertar as pessoas. E aí o False Chainsaw Man aproveita isso, né? Pra acertar o Denji ali com tudo, né? Dá um socão que o Denji vai voar lá pra dentro de um prédio, né? E aí a Yoro aparece pra ajudá-lo. E aí o conselho da Yoro é justamente aquilo que a gente esperava, né? Por que você está evitando de acertar essas pessoas? E daí? Acaba logo com todo mundo. Você gosta de algum desses aí e tal? Não tô nem aí também pra você. Só que aí o Denji, ele, né, fica pensando, pô, mas se eu matar essas pessoas, vai ser menos gente pra gostar de mim. Então, é como eu falei, cara, o importante é que ele tá tentando ajudar ali do jeito dele, né? A Yoro fica ali, você é um idiota mesmo, né? Só que aí quem aparece é o demônio da queda. Então ela arranca o prédio do chão, né? Suspende ele ali, vai tacar lá no meio da cidade com todo mundo dentro. Né? Só que o que acontece? Como o prédio desabou tudo ali, né? Tá completamente destruído, a Yoro consegue transformar ele em arma, né? Porque segundo a lógica dela, pô, destruiu tudo, então isso aqui não é posse de mais ninguém. Então é meu, né? Eu posso pegar ele pra mim, não é de ninguém. Né? Lembrando, né, o poder dela funciona meio que dessa forma mesmo. Né? Se a lógica dela fazer sentido para ela, então funciona. E daí ela faz a espada prédio. Da hora. E agora a Yoro ela tá se achando pra caramba, né? Não, agora eu tô muito forte, tal, vou acabar com todo mundo. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou acabar rapidinho com o demônio da queda e aí quando eu voltar, eu acho bom você ter derrotado o falso Chainsaw Man. Senão eu que vou assumir o lugar e vou derrotar ele também. Então, tá avisado, né? Bom, tô indo. Já deixou o Denji ali, né? Agora é contigo. Mano, a Yoro também é muito mandona, cara. Tá brincando. Né? Então, agora o Denji se prepara para enfrentar o falso Chainsaw Man. Ah, um detalhe. Mano, a Fami, ela tá perdidona ali no meio da cidade, só chorando ali, escondida. Ela não tem muito o que fazer. Cara, essa personagem é muito engraçada, cara. Ela é muito divertida. Então, agora sim a gente vai ter a luta do falso Chainsaw Man contra o Denji. E ele ainda tentou conversar ainda, falando, ó, libera essas pessoas aí e tal, que, sei lá, de repente eu deixo você ir embora, alguma coisa assim. Só que não deu, o cara tenta atacar ele de novo, e aí o Denji resolve a situação toda muito rapidamente, né? Ele só vai lá, pula pra cima dele, parte o falso Chainsaw Man no meio, né? Teoricamente destruindo lá o coração dele, o ponto fraco dele, alguma coisa assim. E aí ele libertou todo mundo. Funcionou. Até ele fala assim, né? Caramba, foi que nem um videogame mesmo, né? Porque o falso Chainsaw Man ele se desfez todo lá, né? E as pessoas voltaram ao normal, né? Voltaram humanas mesmo, né? Nem transformadas em motosserra lá elas estavam mais, estavam perfeitas. Né? Só que aí foi engraçado, né? Porque eles olham pro Denji ali, né? E ele tá cheio de pedaço de gente ali, tá o sangue pra caramba por cima dele. Então, óbvio, né? Todo mundo se mandou, saiu correndo de lá. Podiam ter pelo menos agradecido ele, né? Mas não deu, né? Fazer o quê? E aí vem a grande bomba do capítulo. Porque simplesmente do nada, isso aqui foi muito do nada, o demônio do fogo aparece. Né? Então ele vai e comenta ali que, nossa, você é realmente muito forte mesmo. Ele vai, se apresenta ali muito cordial, ele, né? Tá ali tranquilaço, de boa, conversando ali com o Denji. O Denji só olha assim pra ele e tal, ele não se impressiona também, né? Fala, e aí, você veio pra lutar comigo também? Aí ele responde assim,
não vem pra isso não. Eu só quero te fazer uma pergunta. Eu falei, caramba, demônio educado, né? Ah, e, de novo, né? O design dele é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Aliás, até ia me esquecendo. Quando ele aparece, né? Teve um quadro do Denji que ficou muito da hora, né? Porque ele tá de costas, então é como se viesse toda aquela luz, aquele brilho, né? Do fogo. E aí ficasse a sombra, assim, do Denji pra frente, assim, né? Como se ele estivesse bloqueando a luz. Achei, pô, muito maneiro esse quadro aqui. E aí o demônio do fogo ele meio que começa a explicar alguma coisa ali, falando que, olha, eu tive esse tempo todo dentro de uma pessoa. E aí ele pergunta pro Denji, por acaso você reconhece aquele rosto que está ali? O Denji olha para trás e tem uma cabeça ali no chão, né? Mas a gente não vê quem é, a gente só vê a silhueta, então dá para saber que é um homem, né? Com certeza. Mas o capítulo ele encerra dessa forma, né? Deixando esse mistério aí no ar. Então, bom, vamos lá. Primeiramente, já tinha até me esquecido de comentar, né? Que vai ter intervalo semana que vem, né? Então o mangá ele só volta dia 10 de junho. E segundo, quem é essa pessoa que tá ali? Né? Que é a pessoa não, né? A cabeça ali. Quem era essa pessoa? Né? Eu pensei em duas alternativas. Se você souber mais alguma aí e tal, né? Tiver mais alguma teoria, comenta aí, por favor. Bom, a primeira, o Kishibe, né? Isso explicaria o porquê que o Kishibe ele tá desaparecido esse tempo todo, né? A gente nunca mais ouviu falar dele, ele não apareceu mais. Então, faria sentido, né? A outra possibilidade é ser o pai do Denji. E assim, o único motivo de eu acreditar que possa ser o pai do Denji é porque seria uma informação assim, uma visão muito impactante pro Denji. O Kishibe, se fosse ele, não seria assim, né? O Denji não, acho que não ligaria tanto assim, ele se importaria, que era o mestre dele e tal, né? Então eles passaram um tempo juntos lá, mas não tem uma grande conexão emocional entre eles, né? Então o Denji olharia e falaria, caramba, o Kishibe e tal, né? Mas agora se fosse o pai dele, aí talvez, né? Se poderia acionar alguns gatilhos ali, de lembrar de alguma coisa do passado e tal, né? A gente tem algum tipo de revelação a mais aí na história. Então seria mais interessante se fosse o pai do Denji. Né? Mas assim, se eu fosse apostar, eu diria que é o Kishibe. Eu acho que é ele. Mas enfim, como eu falei, vamos ter que esperar o próximo aí para saber. E se você tiver alguma outra teoria, comenta aí. E outra coisa, né? Será que o falso Chainsaw Man foi de base mesmo? Será que é o fim dele, de verdade, agora? Né? Também fica essa dúvida aí no ar. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana aí pra você. Comenta aí também o que você achou dos capítulos, né? Gostou, não gostou? Comenta aí, compartilha o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta o canal pros seus amigos, seus parentes, seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.